nosso tema de hoje, bom, para quem ainda não me conhece, Renato Grau, especialista em transformação digital, futurismo, tecnologias, co-founder aqui da Rocket Base e fundador do Trends News. A gente está misturando tudo aqui nessa arena digital, física e digital. O objetivo aqui é a gente poder trazer essa experiência para as pessoas ao vivo, mas depois eternizar que esse conteúdo possa ficar nos nossos canais, nas nossas redes. Bom, mais uma vez seja muito bem-vinda, doutora Andréa Loures. O nosso tema, singularidade e liderança em saúde, por que inovar é decidir diferente. A doutora Andréa é médica cardiologista, assim como a minha esposa, palestrante e autora, especialista em gestão da mudança e liderança, ajuda equipes de saúde a atravessar mudanças complexas com clareza, foco e consistência. Bom, Andréa. A Andréa também é autora do livro Domando Rinocerontes. Domador de rinocerontes, isso. É domador de rinocerontes. Muito bem. E com ele nós vamos domando os rinocerontes. E Andréa, você sabe que quando foi colocado o tema da palestra Singularidade, e eu sou um cara de tecnologia, você já imagina o que veio na minha cabeça. Com certeza. Né? Porque toda vez nas palestras eu tenho que explicar a singularidade tecnológica quando a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Mas a sua singularidade é olhando para o ser humano, não é isso? Exatamente. Você pode me explicar esse conceito? Bom, antes de mais nada, Renato, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E de onde é que veio isso? Tem uma história de por que eu fui estudar isso, né? Eu sou médica, como você falou. Gente, eu já tive 9 carreiras diferentes. Então, eu transitei por diversos espaços e áreas diferentes. E isso sempre foi muito natural para mim. Uma vez eu estava com uma amiga. A gente saiu para almoçar e vocês já viram, mulher quando se encontra fala muito, né? E esse almoço foi até de noite. Então a gente estava num lugar muito badalado, então nós saímos de dentro do restaurante e fomos para o lado de fora e ficamos vendo as pessoas chegarem para o segundo turno. E a gente começou a deparar com aquela quantidade de jovens chegando, né? Casais, turmas. E uma coisa me chamou muita atenção e nós começamos a conversar. Todos absolutamente iguais. Mesmo tipo de roupa, mesma sandália que estava na moda, os beição, né, gente? Silicone, os rapazes com aquela barba, enfim, cópias, clones. E a gente começou a conversar sobre o que causava isso. E, evidentemente, sempre vem a influenciadora, a mídia digital, etc. Mas a gente não foi no cerne. Isso me chamou a atenção, ligado a uma série de outras coisas, e eu comecei a estudar. E eu me deparei com a teoria mimética de Girard, que quem não conhece vale super a pena dar uma lida. É a teoria que hoje está absolutamente comprovada do ponto de vista de neurociência. Sim. E ela nos fala de como a gente convive no meio, como a gente passa a imitar as pessoas sem perceber. Na realidade, nós somos imitadores desde bebê. Aí a gente pode ir pela neurociência, neurônios, espelhos, etc, etc. Mas o fato é, ele traz um conceito muito interessante. A gente não deseja as coisas, a gente deseja o desejo do outro pelas coisas. Interessante. Então, e isso me fez mergulhar bastante nessa história. Então, para vocês terem uma ideia, o que ele diz? Quando eu estou inserido num contexto social, e aí entra tudo que a gente vem aprendendo hoje de algoritmos que nos fazem ver sempre aquilo que nos interessa, portanto, essa inserção ela fica cada vez mais afunilada. Sim. Quando a gente fala da quantidade de informação, na verdade, a gente está tendo as mesmas informações sobre as mesmas coisas, a gente não tem diferença de pensamento nessa história, né? E isso nos leva a uma cópia que passa a se tornar quase que uma rivalidade. Vide as polarizações que a gente tem. Isso é explicado pela teoria mimética. Polariza, violência mimética, eu vou falar mais um pouquinho disso, e a partir daí um bode expiatório para se jogar esta violência fora e começar de novo. Jesus Cristo foi um bode expiatório do movimento da época. Sim. Bom, voltando à tua pergunta. Boa, muito bem. Contextualizando muito bem. De onde que a gente vem com a questão da singularidade? Quando eu entendo que eu preciso... gente, isso não é papo de coach, tá? Mas quando eu entendo que eu preciso
olhar para mim e entender naquilo que eu sou ímpar, naquilo que eu sou singular, Sim. eu me diferencio dos outros. E a partir daí a gente tem uma sequência de processo onde eu consigo pensar diferente. E Muito se bom. eu penso diferente, eu entendo que decisões são diferentes. E a gente vê o que é sucesso. Se eu falar sucesso, uma pessoa de sucesso, eu tenho certeza que vem na cabeça de todo mundo. Uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso, um carro da Barco, moda, joias, viagens, bolsas, sim. enfim. Será que para você sucesso é isso? E aí a gente pode seguir essa conversa um monte. E a gente vai seguir. Mas ficando claro agora o conceito de singularidade, e a gente vai chegar onde a gente inovar a partir disso. Uhum. Mas tem um outro conceito muito importante, questão de resiliência do ser humano. Então você tem a questão da singularidade, de você ser você mesmo e não ficar espelhando o que todos fazem, sair daquele efeito manada. Mas a questão de resiliência, e você não acredita muito nesse Não. conceito de resiliência do ser humano, não é isso? Explica o que é a anti-resiliência. Bom, só trazendo mais um pouquinho, singularidade não é só a gente descobrir quem a gente é, Sim? né? A gente tem uns processos um pouquinho diferentes para ser prático, para isso chegar numa forma prática. O que eu penso sobre resiliência, gente? Como médica, e eu não sei, acho que todo mundo aqui deve ter sido da área da saúde, se não for médico, né? A gente foca muito na definição e no conceito das coisas. Resiliência é a propriedade da física que diz que o material é estressado até o determinado ponto em que cessou o estresse, ele volta ao normal. Portanto, Me fez lembrar minha faculdade de engenharia. medicina também é física. Boa. Então, o que fala sobre resiliência? O mundo corporativo pegou isso como uma bandeira para, cara, se esforça, vai fundo, segura a onda, uma hora sua vez chega. Né? Vamos trabalhar, 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 Sim. que uma hora a tua vez chega. Então, para mim, nós temos que ser anti-resilientes, porque a resiliência diz que você volta ao normal. E a gente não Ao pode estado voltar, anterior, né? a gente não pode voltar ao normal. A gente Sim. precisa olhar, entender, se reorganizar e evoluir. Portanto, eu acho que é anti-resiliência a aquilo que a gente tem que adotar. Você sabe que eu gostei muito e confesso a vocês aqui numa sessão de terapia compartilhada que eu sempre defendi muito. Eu falei, não, tem que ser resiliente, resiliente. Mas você me fez Oh, que repensar maravilha! esse conceito. Agora a gente trazendo singularidade, trazendo anti-resiliência, a gente vai falar em inovação da saúde. E eu vou pedir para o meu querido PC colocar ali uma perguntinha para a pessoa, para a galera, em relação à inovação na saúde. E como você linka esses dois conceitos? Porque no final das contas, a gente quando fala em inovação, inovação é um processo muito amplo, muito Uhum. transversal, muitas vezes subjetivo, porque pode ser uma inovação incremental, pode ser disruptiva, pode ser tecnológica, mas eu acho que no fundo você vai trazer aquela visão das pessoas, não é isso? Exatamente. Então, como ficam as pessoas no centro dos processos de inovação? Renato, em primeiro lugar, toda vez que a gente fala em inovação, é o que você falou, é tecnologia, vem na cabeça a tecnologia. Da mesma maneira que falo em status, vem aquela imagem. Sim, Mas para mim, desde 2019, isso mudou muito os meus conceitos, né? Quando eu fiz a minha primeira imersão no Vale do Silício, e eu entendi, e isso faz parte da minha vida hoje, que inovar é inovação pessoal. Não adianta eu ter a ferramenta mais sofisticada se eu não penso diferente, se eu não me renovo, se eu não analiso o que está acontecendo e eu consigo entender que eu preciso mudar a minha forma de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu automaticamente mudo a minha forma de agir, ou pelo menos eu deveria mudar a minha forma de agir. fato. Exceto quando você deixa a mimese te pegar. E você vai pelo que está todo mundo fazendo, porque você passa a deixar de ter coragem de pensar diferente, de fazer diferente. Mas se você fizer o que está todo mundo fazendo, não é inovação. De jeito nenhum. Impossível, né? Por melhor que seja a tua ferramenta, por melhor que seja a sua IA generativa, etc, etc. Sim. E pessoal, quando vocês pensam em inovar na saúde, qual que é o maior desafio de vocês? Queria ouvi-los. Ó, que legal. Eu acho muito importante a gente ter esses feedbacks, porque tenho certeza que vão ser as respostas mais distintas possíveis. E André, você sabe que e eu trabalho muito com consultoria, foco em inovação tecnológica.
mas eu mesmo desenvolvi um framework de transformação digital com o passar dos anos. E em determinado momento eu vi que esses frameworks não estavam funcionando como deveriam. E eles tinham um viés muito tecnológico, minha Uhum. formação. Sabe quando começou a andar bastante? Ah, quando? Quando eu desenvolvi 2 frameworks complementares que eu chamei de agenda emocional Perfeito. com mindset, cultura e gestão de mudanças. Opa! É o que eu trabalho. Fantástico. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho justamente. Então, a gente sabe que inovação tecnológica vai ter um novo software, vai ter um hardware, vai implantar alguma Sempre vai ter algo coisa. novo, né? O tempo Sempre todo. vai ter, e cada vez mais rápido, né? Exatamente. Agora, as pessoinhas, os serizinhos humanos, fala um pouquinho mais como as pessoas, elas podem ser o elemento diferencial de inovação nas organizações. Aliás, eu acho que é o elemento. São as pessoas. É, eu hoje, na verdade, eu fiz um. Eu falo que eu fiz um retorno ao passado e depois de. Eu larguei a assistência médica, gente, em dezembro de 2009. Né? Eu fui fazer um sabático nos Estados Unidos, depois eu voltei e entrei no mundo corporativo, fiquei aí 13 anos no mundo corporativo e desde 2019 eu estou com consultoria, mentorias, etc. E aí eu resolvi retornar à minha área de base, eu resolvi voltar a atender como cardiologista, e eu vou explicar o porquê. E resolvi voltar a dar aula em faculdade, graduação, que é o que eu mais amo fazer. Foi a única coisa que eu me arrependi. Me arrependi não, que eu senti saudade de fazer da minha época. É um meio uma polimatia isso? Você, Nós temos aqui Eu uma sei, eu sou. representante, Aliás, né, eu sou. Depois eu sou muito fã dela, eu a sigo Sim. há muitos anos. Eu não sou mais. Não é não? Já conheceu mais de perto? Já. Ó, a teoria mimética diz essa história de fã. Depois, se tiver um tempinho, vale a pena a gente discutir. Bom, então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo um mergulho para que eu tenha visões novas sobre os problemas que eu estou falando. Então, eu voltei a fazer cardiologia, gente, e eu fui atender no SUS. Ok? Eu fui fazer um plantão. Eu não dou plantão, eu nem sei há quanto tempo, mas eu fui fazer um plantão. Eu estou há 2 meses, está sendo um desafio absurdo, eu estou me contendo para não sair. E eu vou explicar porque eu sei que as pessoas estavam discutindo o Sistema Único de Saúde aqui antes, eu infelizmente não escutei tudo. Mas eu estou lá, toda sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, com uma agenda de pacientes, que depois a gente pode falar, isso tem muito a ver com a inovação, de por que eu estou fazendo isso. E eu sou obrigada a atender 36 pacientes no mínimo, cada paciente 18 minutos. Então vocês imaginem a enfermeira se gosta de mim ou não. Eu nunca termino às 7 da noite. Ok? Nós vamos voltar nisso. Você se recusa a largar o paciente no cronômetro. Total. E esse é um outro ponto que eu falo que a gente não está inovando nada. Tá? Eu sou muito categórica nisso. Isso me dói muito falar, porque eu voltei depois de décadas e eu encontrei os mesmos problemas que eu tinha em 1900 e bolinha. Isso é muito doloroso. E olha onde a gente está e que evolução mudou, que a né? gente tem. Sim. Né? E aí, o bode expiatório é sempre o médico. É sempre o médico que não tem qualidade, são as faculdades que jogam em milhares, centenas de milhares de médicos. Eu não estou dizendo que esse não é o problema. Mas enquanto a gente tratar quantidade e não qualidade e resolutividade, o processo, as coisas vão continuar. Então, trazendo para você o que eu acho que é inovação em saúde, eu acho que é absolutamente quebrar o status quo e pensar diferente. O SUS é sensacional, a teoria é maravilhosa, mas a gente está fazendo mais do mesmo há décadas. A gente está aumentando. Vamos reduzir fila. Estamos reduzindo fila? Estamos. A troco do quê? Sem qualidade nenhuma. Então, é um checklist que as inovações usam muito. Vamos checar, vamos checar. Mas a pessoa não está sendo vista. A pessoa paciente, a pessoa médico, nós também somos gente, Perfeito. e todas as pessoas que estão administrando esse serviço. Perfeito. Desculpa a paixão, não, mas... Perfeito, mas minha esposa também trabalha no Instituto do Coração e eu sei qual é a realidade dali do atendimento público e olha que é uma instituição diferenciada dentro do SUS, mas muitas dificuldades são semelhantes. Então, eu compartilho da sua dor. Vamos ver aqui o que o pessoal achou. Olha muito legal, como é diverso
o que o pessoal tem de desafios em inovar na saúde. Ali puxou público-alvo, idosos, imagino que é sempre um ICP difícil de trabalhar, né? Mas você vê situações como criatividade, lógico, ou a ausência da criatividade, provavelmente, adequação ao ICP, que eu falei, entender que público que você está atendendo e como você pode entender a necessidade, cultura do mindset fixo, deixar de humanizar. Foi você que colocou ali? No- Não deu tempo, né? Manter a qualidade, tomar a decisão certa, pensar diferente, sair de uma zona de conforto, pensamentos estruturais, garantia de qualidade. Olha só quanta Muito coisa. E legal. tem o viés tecnológico, o dinamismo da tecnologia. Falando de inteligência artificial, não tem como não trazer. É a nova realidade. Quem não embarcar nisso está Total. perdido, né? Inclusive, depois você vai trazer alguma coisinha, Vou, agente, né? Que a gente. Eu vou fazer um link só, porque você trouxe um outro conceito interessante que eu já vou perguntar e você explica, né? Tá. Porque a pergunta aqui é: no seu TED você fala em domar rinocerontes. E eu tenho falado muito, desde o Taleb, que trouxe o conceito de cisnes negros, da pandemia. O professor Silvio Meira trouxe o conceito de cisnes Amo vermelhos. de paixão. E eu tenho explorado isso nos meus talks, artigos. E você trouxe aqui da questão do domar os rinocerontes, que é inclusive tema do seu livro. E aí, quais são os rinocerontes que a saúde ainda não está encarando de frente? Perfeito. Antes de mais nada, deixa eu explicar por que rinoceronte. Vem da teoria da Michelle Wucker, que quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer muito, que para mim é uma teoria que está mais próxima da realidade, onde ela diz que os cisnes negros são raríssimos e muito raros. É uma teoria fantástica do ponto de vista de investimentos. É aquela coisa, é um trade-off, né? Eu boto um pouquinho em algo que é um risco absurdo e mantenho a minha quantidade maior naquilo que é habitual. Se isso aqui der errado, isso aqui com certeza vai dar certo, o pouquinho que eu coloco vira muito, enfim, eu estou antifrágil. Né? A Michelle diz que a grande questão são os rinocerontes cinzas. Por quê? Em primeiro lugar, rinoceronte não é cinza. A gente olha para ele por causa da pele e já enxerga cinza. É preto, é branco, tem uma tonalidade amarronzada. E segundo, que o rinoceronte é a imagem que ela trouxe para aquilo que está ali. E que a gente não vê porque a gente não quer, não consegue, não tem estrutura emocional, cognitiva, etc., para ver, ou finge que não está ali. Vide a grande questão do subprime dos Estados Unidos, enfim, a pandemia foi um rinoceronte cinza, todo mundo sabia que ela vinha, já tinha sido avisado em dezembro, aqui a gente sabia, a gente pagou o preço para ter o carnaval, etc., etc. Portanto, o rinoceronte cinza é aquilo que é previsível, enxergável, mas que por algum motivo você não vê ou você não entende que ele está ali. Então, domar rinoceronte é domar os desafios e entender qual manada você vai lidar com ela. Porque às vezes a gente fala, vários problemas, desafios, só que aquilo não é pessoal, aquilo não foi feito para você. Né? Então, tem problemas rinocerontes que você precisa deixar passar. Não vale a pena comprar briga. Outros você enfrenta, outros você negocia, outros você abraça. Então, na saúde, particularmente, minha opinião, tá? Como usuária, como quem voltou para o sistema para entender o que está acontecendo, eu acho que está faltando a gente entender que humanizar não é só uma palavra bonita. A gente entender, eu falo muito para os meus alunos, quando você for atender alguém, olhe para essa pessoa como alguém da tua família. Se fosse a sua mãe, se fosse o seu pai, o seu filho. Então, a conexão ela vai acontecer. E é muito importante. Eu tenho certeza que quem é médico aqui sabe, quando o paciente se conecta com você, ele compra o que você fala para ele. Como é que você conecta com alguém em 18 minutos? Uma pessoa que está na fila há 1 ano, 2 anos, esperando ansiosamente por uma consulta, e você não ouve. Então, o rinoceronte, para mim, é voltar a fazer a medicina que a gente deveria estar fazendo há séculos, aquela medicina que a gente teoricamente aprende na faculdade, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Excelente, excelente. Você sabe que eu gosto muito do conceito da Sociedade 5.0, desenvolvido no Japão em 2016, que coloca as pessoas ao centro da transformação digital.
é isso, a gente está num mundo impossível de você viver sem as tecnologias em volta ou Impossível. ser impactado. E pelo contrário, elas podem ser o grande alavancador de muita coisa legal, mas tem que ter o ser humaninho no centro. Muito Ela, legal. na verdade, potencializa tudo aquilo que a gente pode fazer, né, Renato? Nos dá mais tempo para ser humano, gente. Perfeito. Né? E falando nisso, ô PC, se você puder colocar rapidamente uma segunda pergunta aqui para o pessoal, de qual habilidade humana que é mais importante no entender de vocês para liderar mudanças em saúde? Então, a Andrea já trouxe essa questão da singularidade, a questão da anti-resiliência, não está entre as opções que estão aí, mas vamos ver das opções tradicionais o que vocês podem trazer de contribuições para a gente. E enquanto isso, né, Andrea, você realmente acha, fugindo um pouquinho desse tema que a gente volta, que a tecnologia pode ser um grande diferencial para ajudar os humanos nesses processos de atendimento? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Né? E eu acredito que a gente precisa se unir a elas e entender que elas estão aí. Então, quando eu falo de uma consulta de 18 minutos, eu posso ter esta consulta única e exclusivamente cuidando do paciente. Eu posso ter uma IA me ouvindo e passando para o Perfeito. prontuário, eu posso ter um wearable que vai lá, mede a pressão, enfim, eu posso usar a tecnologia para fazer aquele trabalho, entre aspas, gente, muito entre aspas, braçal e eu me conectar com o paciente e eu ouvir o paciente. Quando eu falo isso, gente, eu vou diminuir custo, porque eu vou pedir exame, eu vou pedir menos exames. Assim, não entra na minha cabeça, entende, Renato? Como é que a gente continua fazendo as mesmas coisas? Perfeito. Então, desculpa, Não, quando a gente fala uma outra coisa que eu queria trazer muito é, as pessoas acham que ter dados é decidir. Não é. Não é. Ah, eu preciso de dados para decidir. Não, é lógico que você tem que ter dados, e o dado faz parte já, enfim. Mas você precisa de processo, decisão é processo. Não adianta eu ter dado, nossa, eu estou com uma fila de espera de 2 anos, vamos diminuir essa fila, enfia médico ali, 18, 15 minutos de atendimento, qual é meu dado? Reduzir a fila em 52%. Fez o quê? Andréia, você sabe que o primeiro painel de ontem, a primeira sessão, a gente falando de inteligência artificial aplicada na prática clínica, a gente trouxe estava o Ricardo, CMO do Grupo Afia, e estava o Max, de uma startup chamada Doutor AI, que está com toda essa jornada do paciente num nível de automatização que foi incrível. A gente falou a respeito do case e que justamente um dos benefícios reduziu o tempo das consultas em 26%. Ou seja, a gente já sabe que a meta das consultas, o tempo, ela reduziu em 26%, mas a qualidade, por quê? O médico se focou no cuidado ao paciente e deixa a IA fazer o resto. É isso, é isso. Muito bem. Olha só, entre aqui os nossos participantes, eles acreditam que a habilidade humana mais importante, eu tenho 3 ali sendo divididas. Empatia, que eu adoro, inteligência emocional também e mindset de aprendizado contínuo. Excelentes, né? Poxa, super. Pessoal, Gostei de ver. É médico, é área de saúde, né? A área de saúde tem que ter um pouco mais de humanidade, né? Sem falar mal de outras ou o que for. Você sabe que um dos nossos projetos na Rocket Base é o Medical Growth Institute, o MGI, para levar a educação, os soft skills que os médicos não conseguiram desenvolver no ensino tradicional. Gestão, né? Para começar, gestão, né? Comunicação, 84% dos erros médicos são causados por problema de comunicação. Renato, olha, como é que a gente tem tempo para poder orientar o paciente sobre o que ele tem que fazer e como usar remédio? Assim, vamos usar a bombinha. Médico, tantos puffs, tantas vezes ao dia. Com aquela letra de não, médico. e o paciente, hoje tem um computador, pelo menos está impresso, fato. né? O paciente sai com aquela, entendi. Entendeu nada, não sabe nem o que é puff. É verdade. Não sabe nem o que é puff. Ô PC, falando de inteligência artificial, você consegue colocar o QR Code da doutora Andrea, que a gente... Andréia, o que você vai preparar aqui para a galera? Então, como eu comentei, gente, que decisão não é dado, né? E decisão parte muito
da forma como você pensa. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala de liderança, a gente bota o líder muito isolado das pessoas, mas o líder é uma pessoa. Ele também tem as incertezas dele, as inadequações dele. Enfim, ele tem as mesmas questões que a gente, sofrendo uma pressão muito maior. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender quais são os nossos inegociáveis, entender como a gente está no processo decisório. Então, eu trouxe aqui um presente para vocês, eu espero que seja útil. É um pocket, é um pedacinho de um agente que eu tenho, que vai mostrar para vocês como está o espaço de decisão de vocês. Eu tenho um mapa que mostra o que é singularidade, como que você atinge a singularidade e tal. Então, em 2 minutinhos, vocês vão conseguir entender em que espaço vocês estão para uma determinada tomada de decisão. E a partir daí, se você evoluir na conversa, ele vai te dar insights, eu acredito, bem interessantes sobre como você evoluir nesse espaço para a singularidade e como você tomar melhores decisões. E já que você deu esse presentinho aqui para a nossa audiência, acho que valeria a pena você passar os seus contatos, como as pessoas te acham, inclusive para dar o feedback da sua Por ferramenta, favor, né? isso Eu era acho uma que coisa. feedback é uma das É o coisas que eu mais. Eu importantes, iria te né? pedir licença para pedir isso, né? Imagina. Usem, gente, usem, porque eu tirei um pedaço de um maior e para mim vai ser muito importante saber se está sendo ok, se está sendo interessante, se vocês estão concordando com os conceitos, né? Então, lá no próprio a gente tem, mas vocês vão me achar no LinkedIn e no Instagram, @, né, Andreia, com I, Loures Vale, que é o meu nome. Andreia com I. Com I, Com I, Loures Vale. Vale. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com o Trends News, Rocket Base, e a gente Por reafirma. E me diz uma coisa, para finalizar, que a gente chegando Que pena. nesse finalzinho, conversa boa, que eu já vou fazer um convite para você, para a gente fazer uma conversa mais longa numa sessão do Trends News, Vai ser um prazer. porque tem bastante assunto para ser explorado e eu gosto muito de poder confrontar um médico com um engenheiro, são competências distintas, que têm mesmos princípios. A gente está falando de ser humano, a gente está falando da importância da tecnologia. Eu gosto muito do conceito de seres humanos aumentados, Perfeito. né? Que a gente tem o potencial de ser aumentado pela tecnologia, mas tem também muita gente sendo diminuída porque está terceirizando a capacidade de raciocínio com uma inteligência E artificial. precisa saber pensar e perguntar, né, Renato? E saber perguntar. Se não souber perguntar. Então, aí como ficam as suas palavras finais, deixando alguma mensagem para a galera de o que eles devem fazer para realmente, com essas informações que a gente trouxe, a gente provocar algumas reflexões e isso encadear alguma coisa que talvez as deixem numa jornada buscando a sua singularidade através de uma anti-resiliência. Oh, gostei da antirresiliência. Bom, em primeiro lugar, gente, o que eu vou falar não é só para a área da saúde, vale para tudo, né? Eu hoje trabalho não só com médico, com empresas, enfim. Mas eu queria muito que a gente recuperasse a nossa capacidade de pensar. E a nossa capacidade de pensar diferente. Lembrar que nós estamos cercados por informações absurdas, em velocidade loucas, porém, nós estamos sendo colocados em caixas. O nosso acesso é o mesmo estilo de pensar o tempo todo. Se você não visita pessoas diferentes, se você não segue perfis diferentes, enfim, você não vai entender e ver nada diferente daquilo que você pensa. E isso traz para você a certeza da razão que não existe. Quanto mais a gente conversar com pessoas e olhar negócios diferentes, você vai ter mais criatividade que vocês trouxeram, porque criatividade nada mais é do que você ter experiências diferentes e transitar entre elas, né? E pegar inputs de cada uma dessas para poder ampliar a forma de pensar. E não tem sentido para mim hoje a gente não discutir status quo e a gente não tentar mudar. Não precisa mudar por excesso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A partir do momento que nós, enquanto médicos, já que a gente está falando de saúde, aceitarmos receber uma consulta R$20, aceitarmos ter 15 minutos para atender um paciente de alta complexidade, nada vai mudar. A partir do momento em que você questiona isso, você vai trazer mais qualidade para o sistema, você vai fazer com que as ferramentas remunerem melhor aquele médico que traz qualidade, que traz resolutividade, portanto,
O médico que está vindo aí, os volumes, vão ter que estudar, vão ter que se preparar, porque senão não vão encontrar mercado. Ou seja, uma única mudança vai desencadear uma série de coisas positivas e que eu sinto ver que nós não estamos fazendo isso. Nem todos, mas Não, há pessoas como curva de você. Gauss. É isso. O que a gente tem que fazer é multiplicar. Perfeito. É isso, a gente traz, provoca essas reflexões e convida todos para multiplicar esse movimento que no final das contas a gente vai trazer um mundo melhor, com pessoas melhores. Para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente está aqui. Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E lembrando Obrigada, a gente. todos que logo após o almoço essa programação vai continuar. Vocês vão me ver aqui em outras sessões hoje. Vai ser um prazer recebê-los. Bom almoço a todos e o conteúdo depois ficará disponível nos canais do Trends News, @Trends News Talks. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.